Olá, irmãos. É uma alegria estar novamente com vocês, podendo compartilhar a palavra de Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós e tem nos alimentado com a sua palavra. O texto de hoje é Daniel 9, de 1 a 19, e eu passo a ler para vocês. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve.
Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não retardes por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vamos orar? Concede-nos, Deus, a graça de sermos orientados pela tua palavra e no exemplo que temos aqui de Daniel, possamos também, ó Deus, orientar a nossa vida para viver e agir conforme o Senhor mesmo requer de nós. Dá graça, ó Deus, a cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando for a hora de voltar? Nesse tempo de isolamento, a nossa primeira preocupação é como viveremos. Nos perguntamos a respeito das nossas atividades profissionais, nos perguntamos a respeito dos nossos cultos, dos estudos bíblicos, das reuniões de oração e ainda estamos procurando meios de superar as dificuldades que as restrições do nosso tempo impõem sobre nós. Com o passar do tempo, nós vamos nos cansando e vamos perdendo o ânimo e o vigor das coisas, e o que começa a nos preocupar é quando iremos voltar. Esta é a fase que estamos agora vivendo. Muitas discussões, muitas dúvidas e questionamentos sobre qual será a hora do retorno às atividades profissionais, do retorno às atividades, especialmente na igreja, o que é tão importante para nós. Daniel vivia no exílio desde aproximadamente os seus 16 anos. O primeiro ano de Dario era o 66º ano do exílio. 66 anos Daniel estava vivendo na Babilônia. Ali ele teve uma grande experiência com Deus, ali Deus o abençoou rica e poderosamente. Certamente ele teve muitos desafios durante todo este período de exílio e, como você conhece a história de Daniel, ele foi vitorioso e bem-sucedido. Mas ele, como todos nós fazemos, certamente se perguntava quando que o exílio iria terminar. Quando seria possível voltar a Jerusalém? Quando seria possível reconstruir o templo? Quando seria possível estar de volta com o povo de Deus todo reunido na sua terra? Mas é interessante aqui, antes de entrarmos no estudo propriamente desta mensagem, é importante reparar uma coisa aqui. Daniel não ficava em frente à TV ouvindo as decisões do prefeito ou do governador. Também não ficava perguntando aos sacerdotes o que eles estavam fazendo para que o povo pudesse retornar. Essas coisas não são pecado, eu mesmo tenho feito estas coisas, mas é importante que a gente reconheça aqui, como lição preliminar, que isto é ineficaz. Nós olhamos no texto e vemos que Daniel buscava nos livros, Daniel buscava nas escrituras, Daniel buscava nos profetas a orientação divina para enfrentar aquele período. E sim, para receber do Senhor a resposta de quando seria o tempo de voltar. Eu entendi, diz o texto, na leitura dos livros, que o profeta Jeremias falou de 70 anos. Isso estava escrito lá, mas não havia ainda clareza no coração de Daniel. Note, Daniel vivia no exílio há 66 anos. E agora ele vê na palavra de Deus que o tempo de retornar está quase chegando. Sim, houve um decreto de Ciro anunciando este retorno e convidando o povo de Israel a voltar. Mas, primeiramente, esta foi uma decisão do Senhor. E foi no Senhor que Daniel buscou esta orientação. Agora, pela palavra de Deus, eu entendi que o tempo de voltar estava chegando. Precisamos aprender com este exemplo. Mas esta leitura
que Daniel faz, mesmo antes do decreto, leva-o a ter uma reação, uma atitude. O que ele fez quando descobriu que o tempo do exílio estava acabando? Qual foi a sua atitude? Será que ele foi arrumar as malas e e preparar todas as coisas para a grande viagem? Ele foi comprar passagens para Jerusalém? Será que ele foi garantir os primeiros lugares na fila daqueles que estariam retornando? Nenhuma dessas coisas foi o que Daniel fez quando descobriu que o tempo de voltar estava chegando. O texto diz que Daniel, quando descobriu que estava chegando a hora de voltar para Jerusalém, foi buscar o Senhor e orar. Este é o desafio desta mensagem. É isso que eu gostaria de refletir com você nesse período em que estamos nos preparando para voltar às nossas atividades. Daniel se volta para o Senhor, para buscar o Senhor com orações, com súplica, jejum e pano de saco. É interessante porque nós oramos quando o problema surge. Nós oramos quando recebemos a notícia de que possivelmente estamos infectados ou doentes, ou quando ouvimos a notícia que há uma possibilidade de desemprego, ou recebemos a notícia de que ficamos desempregados. Certamente, esses são momentos de orar e, graças a Deus, podemos fazer isso durante estes meses. Mas no momento em que Daniel sabe, está na hora de voltar, ele também se volta à oração. Ele também se volta ao Senhor, buscando o Senhor com confissão e arrependimento. Por que Daniel faz isso? Porque Daniel sabia que o grande problema do povo de Israel não era o exílio. O problema do povo de Israel foram as causas do exílio. Ele sabia que pouco adiantava retornar a Jerusalém e continuar com a vida de pecado, de afastamento de Deus, de distanciamento dos caminhos do Senhor, que o povo tinha antes que o exílio viesse. Daniel percebeu a urgência daquele momento. Logo, o povo de Israel voltará para Jerusalém. E como será a atitude deste povo? De que maneira eles vão se relacionar com Deus? De que maneira eles vão ouvir a palavra do Senhor? De que maneira eles vão praticar os mandamentos de Deus? Este era o maior problema. Estava chegando a hora de voltar e Daniel percebe que o povo, que os seus irmãos, não estão preparados para retomar a sua caminhada com Deus. Isso era um grande risco, porque o retorno poderia, inclusive, agravar a distância do povo dos caminhos do Senhor. Precisamos entender, esse risco também está sobre nós. Nós estamos tão preocupados com a hora de voltar, estamos tão preocupados com a situação econômica, estamos tão preocupados com a situação de saúde, que esquecemos o grande e mais importante desafio que pesa sobre nós, que é o de viver de acordo com os princípios e a vontade do Senhor. Quais eram estes princípios que enchiam o coração de Daniel e que fizeram com que ele se voltasse ao Senhor e buscasse a Deus em oração naquele momento? Estes princípios precisam também ser buscados, precisam também ser reavivados em nosso coração, já que está chegando a hora de voltar. O texto diz que Daniel se voltou ao Senhor e reconheceu a grandeza e a fidelidade de Deus. Sim, há muitas coisas interessantes que podemos falar sobre este novo período que está para se iniciar. Mas é importante, em primeiro lugar, que a gente reconheça que uma coisa não mudou, que algo jamais muda. Isto é, a fidelidade do Senhor, o seu compromisso com a sua santidade, com a justiça, com o bem-estar do seu povo.
Nunca, em momento algum, seja em Jerusalém, seja na Babilônia, seja aqui onde nós estamos, algo aconteceu que fez com que Deus deixasse de ser o Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Deus tem sido bom. Deus tem estado ao nosso lado. Deus não nos desampara em momento algum. Seja a hora de voltar, seja o tempo de esperar, nós precisamos crescer nesta compreensão de que o nosso Deus permanece o mesmo, hoje e para todo sempre. E que é diante deste Deus que estamos novamente nos preparando para se reunir. Um Deus que é grande e temível. Um Deus que se alegra com a justiça. Um Deus que promove a santidade. Um Deus que nos exorta a praticar a misericórdia. Um Deus que tem caminhos de justiça, caminhos de paz, que tem caminhos de boas obras preparados para todos aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Lembre-se da fidelidade de Deus, lembre-se da sua eternidade, lembre-se que o Senhor não muda. Os tempos mudam, as épocas mudam, os costumes mudam, as pessoas mudam, mas Deus permanece o mesmo. Israel precisava lembrar-se disso. Este é um grande privilégio, esta é uma grande alegria, uma grande segurança que temos, mas também é um grande desafio para nós, porque nós continuamos diante das mesmas responsabilidades, estamos diante dos mesmos mandamentos, estamos diante dos mesmos desafios de fé, mesmos desafios de fidelidade. O Senhor ainda está atento à maneira como nós nos relacionamos como família, marido com esposa, pais com filhos, filhos com pais. Não mudou. Esse tempo passado, as dificuldades que enfrentamos, aquilo que pudemos alcançar, não mudou aquilo que Deus requer das nossas famílias. Não mudou o que Deus requer das nossas finanças, da nossa participação no sustento missionário, na nossa disposição de ajudar o pobre e o necessitado. Essas coisas não mudaram, porque elas são a vontade de Deus. E não importa se é tempo de estar no exílio ou se é tempo de retornar, Deus continua o mesmo. Ele é o Deus da justiça. Ele é o Deus da verdade, Ele é o Deus do perdão e nós precisamos lembrar de todas estas coisas. Mas Daniel também lembra algo muito importante e por isso ele se volta a Deus em oração quando estava chegando o tempo de voltar. O povo também era o mesmo. Nós continuamos com as nossas próprias fraquezas e pecados. Nós continuamos com a nossa mente e o nosso coração dividido. Em parte, nós amamos a lei de Deus, amamos a casa de Deus, amamos os nossos irmãos, mas também temos que reconhecer que, em parte, desprezamos o culto, faltamos às atividades, deixamos de manifestar o nosso carinho e a nossa preocupação com aqueles que estão ao nosso redor. Daniel se lembra que antes do exílio, Deus enviou os seus profetas e a sua palavra foi anunciada em Jerusalém. Mas os reis, os príncipes, os pais e o povo de forma geral não deu ouvidos. E a pergunta de Daniel é: vamos voltar agora a Jerusalém? E se o povo continuar assim? Se ainda estiver desatento à palavra? Se ainda não tiver compromisso em praticar o ensino das Escrituras, se ainda não estiver envolvido com a obra missionária, se ainda não estiver envolvido com o cuidado dos mais fracos, Deus lançou
todos esses males sobre nós, mas nós continuamos ainda com o nosso coração lento e cheio de dificuldades de ouvir a palavra do Senhor. Deus não muda. E, infelizmente, nós, muitas vezes, também não mudamos. É evidente, então, que a oração de Daniel tem o objetivo de pedir: Deus, precisamos mudar. Nós que queremos voltar a Jerusalém, precisamos ser um povo diferente. Precisamos nos envergonhar dos nossos pecados. Precisamos nos envergonhar da nossa falta de compromisso de ler as Escrituras. Precisamos nos envergonhar da nossa falta de compromisso com o culto doméstico. Precisamos nos envergonhar de tantas vezes que lançamos mão da desonestidade, da mentira, da violência para alcançar os nossos próprios propósitos. Precisamos nos envergonhar de ter deixado pessoas, irmãos, trabalhos sem o sustento e o cuidado, a oração que eu poderia oferecer. Daniel se volta ao Senhor porque ele sabe que está na hora de retornar e aquele povo precisa ter um coração humilde e contrito diante do Senhor. O coração daquele povo precisa ser mudado e essa não é uma decisão nossa, essa é uma graça que vem de Deus. Isso não vai ser criado em nós como resultado automático de uma pandemia. Isso só pode ser obra do Espírito Santo, que age e transforma naqueles que se colocam diante de Deus e pedem: Senhor, precisamos mudar. Se a nossa preocupação é apenas voltar às nossas atividades, poder rever os nossos irmãos, poder nos reencontrar no templo, nós logo poderemos deixar a obra de Deus de lado, como fizeram aqueles que voltaram do exílio. Diziam: já voltamos, agora não precisamos nos preocupar com nada, não é preciso fazer a obra da casa do Senhor. E nos dias de Ageu, Deus tem que chamar a atenção daquele povo e dizer: vocês estão preocupados mais com a vida de vocês do que com a minha casa, do que com a minha obra. Daniel está orando por situações como essas e nós precisamos orar por elas. Precisamos pedir ao Senhor, não apenas que nossos cultos voltem, mas precisamos pedir ao Senhor que o nosso coração esteja disposto a adorar e glorificar a Deus. Precisamos agora orar para que o nosso coração esteja sendo convencido da verdade. Precisamos orar para que a palavra de Deus anunciada pelos pastores, pelos presbíteros, pelos professores, atinja e transforme o nosso coração. Nós precisamos buscar ao Senhor. Está chegando o tempo de voltar. E como está a nossa vida? Então, Daniel se volta ao Senhor. E se volta ao Senhor porque ele sabe que tudo que podemos fazer é suplicar a ajuda de Deus. Tudo que podemos fazer é nos colocar de joelhos e diante do Senhor pedir que Ele trabalhe em nós. E é isso que Ele faz. Ele diz: Senhor, a Ti pertence a justiça. E nos versos 10 e 11 ele diz: eu sei, Senhor, que nós temos rebelado contra Ti. Não obedecemos a sua voz, não andamos nas suas leis. Todo Israel transgrediu a lei e por isso as maldições e imprecações da lei de Moisés se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra Ti. Não podemos dizer que o que está acontecendo seja fruto especificamente de pecados cometidos, mas é importante que nós nos lembremos que sim, Deus pune pecadores. Isso é parte da obra misericordiosa de Deus. Não nos deixar escravizados aos nossos próprios pecados é um dos grandes aspectos da bondade de Deus. E isso Ele faz com disciplina. Sim, alguns de nós estiveram distanciados
e descomprometidos com a obra do Senhor. E este período de pandemia precisa ter tocado e transformado o coração dessas pessoas. Outros, como Daniel, se mantiveram fiéis a Deus. Mas Daniel se reconhece como parte do povo de Deus. E se há alguém que está tropeçando, todos nós estamos sofrendo junto disso. Então, quando nós estamos nos colocando diante do Senhor, nós estamos pedindo: Senhor, cumpra a tua palavra e não permita que o pecado prospere no nosso meio. Não queremos voltar aos cultos e nos tornarmos pecadores rebeldes. Não queremos voltar aos nossos cultos e nos tornarmos meramente ouvintes e não praticantes da palavra. Se isto acontecer, Senhor, trate-nos com a sua disciplina. Sim, é doloroso, sim, é triste, nos traz angústia, mas é isso que nós precisamos, porque o Deus que nos disciplina é o Deus que tem misericórdia de nós. Ele então é aquele que faz essas coisas virem sobre nós, como está no verso 13, todo este mal nos sobreveio. E Daniel diz: apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor para nos convertermos às nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Esta disciplina, ou as dificuldades, ou as provações, mesmo as bênçãos, elas têm todas o mesmo objetivo: despertar o coração dos piedosos. E se a misericórdia de Deus é aquela que pune aqueles que estão vivendo em pecado, essa mesma misericórdia é aquela que faz com que o coração do piedoso se volte a Deus para conhecer Deus mais intimamente diante das suas dores. Assim como Jó, que disse: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Assim como o salmista que diz: foi-me bom ter passado por aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Que o Senhor faça isso entre nós, Senhor, que é esse tempo de dificuldade e que outras lutas que estão por vir façam com que o nosso coração se volte a Ti, para que a gente implore o Teu favor e para que a gente busque a Tua vontade, busque a Tua verdade. Sim, Daniel ora porque cabe ao Senhor também afastar a ira. Todas as justiças do Senhor foram que trouxeram aqueles males sobre Jerusalém. Mas lá no verso 16, ele diz: Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se da tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte. Sim, o Deus que traz a disciplina é o Deus também que traz o perdão. O Deus que sim manifesta a sua ira é o Deus também que afasta esta ira. Não precisamos buscar outro Deus, não precisamos buscar outra fé. Daniel sabe, o mesmo Deus que fez a ferida é o Deus que cura. E então, quando ele ouve, está chegando a hora de voltar, então ele diz: Senhor, aparte-se a tua ira de Jerusalém. Note que este aspecto da volta não é um aspecto mecânico. Muita gente entende mal o governo soberano de Deus sobre aquilo que nos acontece. E imagina, bom, se Deus decidiu que é hora de voltar, nem precisa mais pedir, ele já decidiu mesmo. Não. Quando eu descubro qual é a vontade de Deus e descubro, sim, está chegando o tempo de voltar, que é hora de pedir. Eu não posso pedir contra esta vontade. Eu não posso pedir para esbanjar nos meus próprios deleites e prazeres, como diz Tiago. Mas eu devo pedir de acordo com a vontade do Senhor. E se agora eu sei que a vontade do Senhor é esta, mais uma razão para me colocar diante de Deus em oração e dizer: Deus, eu estou entendendo pela Tua palavra que a Tua ira está se afastando, então eu quero pedir, afaste a Tua ira. Senhor, eu estou entendendo que é o momento da Tua igreja voltar a se reunir em culto. Permita, ó Deus, que assim seja.
Tudo que nós precisamos fazer é concordar com a vontade de Deus em oração. E precisamos fazer isto. Isso nos torna povo de Deus, não nos torna pessoas conduzidas por uma força, por uma condição histórica irrevogável. Nós somos conduzidos por uma pessoa. E quando reconhecemos que esta pessoa está fazendo algo em nós, então dizemos: o Senhor é bom, o Senhor é sábio, cumpra-se toda a sua vontade. Faça como o Senhor quer. Daniel volta a sua oração, porque ele sabe que agora que conhece a vontade do Senhor, é o melhor momento de orar e pedir a Deus que essa vontade seja feita. Daniel ora e o seu coração está cheio de confiança, porque ele sabe que pode se voltar a Deus, porque o Deus de misericórdia ouve as orações. Inclina, Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação. Ouve, perdoa, atende-nos e salva-nos. Todas estas coisas são coisas que nós conhecemos a respeito de Deus. E Daniel, então, se anima a orar. Porque quando ele vê que o Senhor está conduzindo a sua obra, quando o seu coração é convencido de que o que está acontecendo com ele é obra do Senhor, então ele sabe que tem sim um relacionamento próximo com Deus. E então ele se volta a Deus em oração. Façamos o mesmo. Deus nunca deixou de nos ouvir. Mas nem sempre nós estamos assim convencidos. Deus nunca deixa de cuidar de nós, mas muitas vezes nós não reparamos que é a boa mão dele que está dirigindo a nossa vida. Daniel, quando sabe que está na hora de voltar, se volta a Deus em oração e diz: Senhor, escuta a minha oração. E por fim, Daniel ora porque é Deus quem promove a salvação. Vem de Deus as obras que vão nos trazer vida, vão nos trazer paz, vão abençoar as nossas reuniões, os nossos cultos. É o Senhor quem vai tornar o nosso retorno seguro, alegre. É o Senhor quem vai nos ajudar nas dificuldades que teremos para nos adaptar ao novo momento que vamos viver e ainda aos efeitos da pandemia que está ao nosso redor. Então, Daniel diz: nós buscamos o Senhor não fiados nas nossas próprias justiças, mas em tuas muitas misericórdias. E ele diz: salva a cidade por amor de ti mesmo, porque a cidade e o povo são chamados pelo teu nome. É o povo de Deus, é a obra de Deus, é a casa de Deus, é o culto a Deus que estamos desejando. E então Daniel sabe que é diante de Deus em oração que ele precisa pedir todas estas coisas. Nosso desafio, então, nesse momento em que eu sei que você está ansioso para voltar às suas atividades, a rever os seus amigos, a retornar aos cultos e atividades da igreja, meu desafio é que você então comece a orar por estas coisas. Ore como fez Daniel. Ore pedindo ao Senhor que mais do que a restauração física das nossas atividades, Deus restaure as nossas atividades espiritualmente. E que elas sejam cada vez mais eficazes em transformar o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso coração, de acordo com a vontade de Deus. Peça ao Senhor um coração contrito, humilde, que se entristece diante do mal e se arrepende quando se vê distante da vontade do Senhor. E peça a esse Deus, Deus de justiça e Deus de toda misericórdia, que esteja trabalhando na sua vida e trabalhando na vida dos seus irmãos,
para que os pecadores sejam disciplinados e todos reconheçam onde estão falhando no seu compromisso com Deus. Para que os piedosos sejam despertados e então todos nos reunamos de fato almejando crescer espiritualmente na palavra. Peça ao Senhor, sim, para afastar a sua ira e afastar-nos desse tempo difícil que estamos vivendo. Sim, é vontade de Deus que nós voltemos a nos reunir. E então, ore com toda a convicção de que o Senhor está, como sempre esteve, diante do seu povo, cuidando de nós e ouvindo as nossas orações, porque Ele é o Deus que nos salva. Ele é o Deus da nossa salvação. E esta salvação vai nos alcançar, não apenas em relação às dificuldades transitórias, passageiras do tempo presente, mas essa salvação continuará a ser realizada em nós, até que toda a obra de Deus se cumpra na nossa vida e neste mundo. E por estas coisas, que a gente ainda não sabe quando vai acontecer, mas tem certeza que vão acontecer, porque assim as Escrituras nos dizem, que estas coisas encham e fortaleçam o nosso coração. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém.